Fala, galera! Tá começando mais um Orioncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios. E hoje o papo é com a mulher que transformou uma vida em missão. Ela trocou o universo da publicidade pela advocacia e decidiu usar o seu conhecimento jurídico como ferramenta de prevenção, cuidado e empatia. Sandra Almonfrey é especialista em direito de família e sucessões, fundadora de um escritório referência mãe, empreendedora e alguém que sabe na pele o que significa começar de novo, com coragem. Sandra, você começou primeiro, muito obrigado por você estar aqui, por você ter vindo, né? Aceitado o convite, compartilhar um pouco da sua história, suas experiências com a gente. Você começou na publicidade e depois teve uma mudança radical de carreira. O que aconteceu na vida que te levou a largar tudo e migrar pelo direito, né? Explica pra gente quem é a Sandra, o que levou você a fazer isso. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço pela lembrança e é uma satisfação enorme estar aqui e poder contar, principalmente para as mulheres, o que foi essa transformação de vida. De fato, eu trabalhei anos na parte de publicidade e propaganda, mais especificamente na área de gráfica, e comecei aí uma graduação na publicidade e propaganda. E quando eu estava no 4º período, daquilo que eu achei que fosse ser a sequência da minha vida, um dia pela manhã, na varanda do meu apartamento, olhando o mar, eu falei para mim, eu preciso mudar de vida. Literalmente assim, eu preciso mudar de vida. Meu filho, com 6 anos de idade, uma vida estabilizada dentro do mercado, e eu simplesmente fiz a mudança. Fiz o quê? Falei, a partir de hoje eu não quero publicidade e propaganda. Sandra, o que você quer? Não sei. Não sei. E aí foi nesse momento, dessa coragem que eu tive, um cliente meu da área de gráfica me fez um convite para trabalhar no escritório de advocacia. E eu fui trabalhar no escritório de advocacia e me apaixonei pelo direito. Então, o direito me escolheu e eu fui para o direito nessa época e dei essa migrada de área radical. Sim. Você comentou que durante essa fase você passou por um divórcio. Sim. Né, que é um tema, é um nicho, né, da advocacia extremamente amplo, complexo, envolve muita coisa. Como que esse momento, de certa forma, pode ter te influenciado a hoje, né, você trabalhar muito nesse segmento? Foi uma dor, né? Quem já passou ou quem está passando pelo momento do divórcio é algo que só quem passa sente e sabe os motivos. Então, de fato, certeza absoluta que toda a minha trajetória de vida, desde a minha primeira maternidade, do meu primeiro filho, eu tenho um filho com 22 anos hoje, casado, Cauã, e tenho a minha princesa de 11 anos. Então, desde da minha primeira gestação ali, tudo que eu passei, essa fase da minha separação, ela fez com que eu entendesse as dores. Uhum. É como eu sempre digo, se eu vou comprar esse copo, o copo é bonito, ok. Mas como que ele foi feito? Eu não sei. Às vezes você que é o produtor, você que vende esse produto, você sabe como ele funciona, o que ele tem. Eu que estou de fora, eu não conheço. Então eu sentia muito isso. As pessoas falarem o que é o divórcio, o que é guarda, o que é alimento, de uma forma que eu não entendia, eu não sabia. Então isso hoje, na área de família e sucessões, que é a área que eu atuo, que eu escolhi atuar. O meu escritório tem outras áreas, mas eu fico à frente de família e sucessões. Sim. Eu trabalho todos os dias dessa forma, para que o meu cliente ele saiba o que ele está passando, né? Quais são as formas melhores de prevenção para ele, de atuação, para que ele se sinta acolhido, tenha empatia e saiba que ele não é mais um número ali. Sim. Que eu estou ali para conduzir ele, sim, naquele problema que ele está passando, aquela transição. Você tem essa experiência de causa, né? De ter vivido, para compartilhar um pouco. E né? Nada como a experiência, não é, Gabriel? A experiência prática, né? Em loco. Você está ali, né? Atuando. O Cauã tinha 6 anos, o né? O Cauã tinha 6 anos. Uhum. Então, 6 anos. São 16 anos atrás que teve o start para fazer essa transição. Exatamente. E aí envolve muitas dificuldades, né? Que nós sabemos que é o quê? A gente fala de tudo. Quando a gente fala bem assim, eu acordei pela manhã, olhei o mar e falei, quero mudar de vida, isso envolve tudo. Isso envolve a parte financeira, porque você está ali numa estabilidade. Você vai mudar tudo. Aí você tem uma criança com você e você tem outras questões, que é você está deixando um trabalho para fazer o quê? Eu me lembro que eu saí
de uma renda muito boa para ir trabalhar. Hoje eu peguei minha carteira de trabalho e fui olhar, poucas assinaturas tem nela. E uma delas é, em 2011, R$545 era o salário mínimo. E eu falo, como? Como você conseguiu isso, Sândala? É força de vontade, querer e ter a certeza de onde a gente vai chegar, não é? E foi nesse período também que você descobriu, talvez um tema mais sensível, né? Mas como mãe solo. Sim. E como isso te impactou, né? Que mensagem, o que você pode passar para a gente na forma de ver o trabalho, né? E o futuro vivendo essa transição talvez extrema, né? Trabalho, sim, família. O que você pode... Na minha rede social eu trago muito isso, né? 90% do meu público são mulheres. Atendo muitos homens, e os homens que eu digo que eu atendo são pais de verdade, né? Eu seleciono os homens que eu vou atender. Então, eu atendo muita mãe solo. E eu sei a dificuldade que é para nós mães, quando a gente está ali sozinha. E quando eu falo solo é o quê? Não tem pai? Não, tem pai sim. Mas é a mãe que está financeiramente, é a mãe que está afetivamente, é a mãe que está na educação, é a mãe que está na saúde, é a mãe a todo tempo, né? Então, era eu pela manhã com meu filho, leva para a escola, passa o dia todo, você vai trabalhar, você volta, você pega a criança, você passa no supermercado, você tem outras atividades, né? Então, hoje, eu atuo muito, e isso me fez entender, na vida real e prática, que nós temos excelentes profissionais aí na área que nunca passou por um divórcio, nunca teve filhos, e que são excelentes profissionais. Mas quando a gente fala de um profissional que ele passou, e ele sabe, quando você chega para conversar comigo, e você me fala a situação que você está passando, de dificuldade, de ter uma convivência com seu filho, em um possível divórcio, eu consigo não me colocar no seu lugar, mas eu consigo ter uma visão ampla de cima, de entender como funciona aquilo, com mais empatia, realmente. Sim. E eu consigo ajudar melhor aquele cliente. Sim. E hoje, né, você comentou que você trabalha mais com direito de família e sucessões, né? Por que você escolheu exatamente essas áreas? Foi pela experiência do momento, né, da dor que você teve, isso te despertou? Porque hoje você está tão nichada, né? Exatamente nessa área específica. Eu digo que a área me escolheu. Escolheu. A área de família e sucessões, exato. É aquilo, a experiência, né? Tudo que a gente passa na vida, eu falo que não são problemas, né? Na verdade, nós estamos passando ali por um treinamento para aquilo que a gente vai aplicar, um propósito. Então, o direito de família e sucessões na minha vida é propósito. Já trabalhei em outras áreas, já. Quando eu comecei no direito bancário, que é uma área também totalmente diferente. O meu escritório atua com direito bancário ainda hoje. Mas eu, Sândala, eu ainda escolhi ficar à frente de família e sucessões. O meu cliente, quando ele vai no escritório e contrata, ele vai sentar comigo. Ele vai falar comigo. A audiência é comigo, né? Então, o WhatsApp é comigo. Por quê? Porque é muito diferente de você atuar numa esfera do consumidor. Ah, meu voo atrasou. Ok. Vários advogados ali vão conseguir atender. Direito de família, não. É a vida. Ele se abre para mim. Eu sei de detalhes que, às vezes, talvez nem o ex-companheiro, ex-companheira sabe. Né? Que a pessoa se abre para você. Então, é algo que eu falo que o direito de família me escolheu. Sim. Né? Eu estou ali e não pretendo sair nem tão cedo. Sim. E hoje, a área... às vezes, as pessoas acham que é somente pós-litígio, né? E a advocacia, ela é hoje muito preventiva. Eu acho que muita gente ainda não entendeu esse segmento, né? Que família e sucessões você pode fazer antes. Sim. Né? Talvez quais são as orientações ou cases que você tem que você pode compartilhar com a gente nesse tema, por exemplo? Sim, eu trabalho muito com a prevenção. Eu chamo muito a atenção isso na rede social, eu converso muito. Então, eu vou te dar um exemplo, casamento. Quantas mulheres que chegam no escritório, na fase de pré-divórcio, já está pensando em se divorciar, mas não conhece nada. Então, ela passa por uma consultoria. Ela agenda, ela senta comigo, a gente conversa 1 hora ali para eu entender. O que está acontecendo? É o divórcio realmente? Vai seguir para essa área? Vou. Então, vamos entender qual é o seu regime de bens, qual é o patrimônio que existe, quais são os possíveis problemas aqui, as dificuldades que nós vamos enfrentar, para que eu possa orientá-la. Para ela não simplesmente passar por aquele divórcio e jogar de cabeça, vai dar um mergulho e não sabe nem qual é a profundidade daquele mar. Pode meter a cabeça na areia. Na pedra. Né? Ou na pedra, o que for. Então, a gente senta e conversa. Então, isso já parte de uma prevenção. Outro ponto é, a pessoa vai casar. Ela não sabe qual é o regime de bens. Ela vai lá no cartório,
Eles querem fazer de forma tão rápida tudo que o que eles vão falar, ó, Qual o que mais você quer? comum aqui é o supletivo, que é a comunhão parcial de bens. A pessoa, e aí ela não sabe a diferença dos outros. Então, o que eu falo? Eu vendo muita prevenção dentro do escritório, que é, conheço o regime de bens. Qual é o melhor regime para esse casal? Né? É um casal que começou do zero, novinho, então tudo que eles construírem vai ser juntos ali, talvez, justo, né? não é? Agora, quando a gente vem aí das famílias recompostas, que nós chamamos, que é qual família? A família de Sândala e Fabiano, que está aqui. Sim. Fabiano tem filhos, Sândala tem filhos, então aí já é muito diferente. Como que vai ser esse regime de casamento? Então, eu gosto de trabalhar muito isso, explicar muito essa parte preventiva. E a sucessão, que a sucessão não é apenas quando a pessoa falece, quando ela morre. Você pode deixar tudo certo antes do falecimento. Então, eu tenho vários clientes que falam, eu não quero deixar problema para os meus filhos. E tem outros que falam, quando eu for, eles que se resolvam. Nossa. Mais ou menos assim. Então, a parte da prevenção é muito importante. A gente saber, não é, Gabriel? Sim. Tem patrimônio? Tem. E na hora do falecimento, que abriu o inventário, tem dinheiro para pagar os impostos? E por aí vai. Quem paga os não é? impostos, Quem né? vai pagar? Quanto tempo tem para pagar? Né? E o advogado? E as outras despesas? Então, é algo que a gente fala rindo, mas que é um assunto muito sério, né? Mas que a gente traz leveza. Sim. E o brasileiro, infelizmente, nós temos que quebrar um pouco esse paradigma, estereótipo que a gente coloca de que vou falar de morte, estou atraindo morte. Vou fazer um testamento, estou atraindo. Vou fazer um seguro de vida, porque eu vou morrer. Sim. Vou Não fazer é seguro de carro porque eu vou bater o carro. Não é? E não é assim que funciona. Sim, é verdade. Tem um tema que você fala bastante, né? Que é práticas colaborativas. E explica um pouquinho pro pessoal o que significa essa prática, né? No seu trabalho, no seu dia a dia. Eu me capacitei em práticas colaborativas lá em 2019, no Instituto no Rio de Janeiro. E as práticas colaborativas é bem próximo da mediação, a multiportas que a gente chama, Sim. tá? Dentro do judiciário. Que é o Isso. quê? É menos conflito e mais conversa. Seria buscar a resolução antes Exatamente. da mão do juiz? Exatamente. É tirar da mão do Estado. O Estado não vai decidir por vocês. Então, se eu tenho... Na sorte, né? Se eu tenho o Gabriel aqui, Gabriel fala, eu não quero que um terceiro, um estranho, o Estado venha aqui impor o que nós vamos fazer. Eu tenho autonomia. A minha ex-cônjuge tem autonomia. Então, vamos sentar aqui e decidir como que vai ficar essa pensão, como que vai ficar essa guarda, como vai ficar essa convivência, como que vai ficar a partilha de bens de vocês. Sim. Vamos construir aqui numa mesa fora do Estado, fora do judiciário, e vamos levar apenas para o judiciário para homologar. Então, essa conversa. Dentro das práticas colaborativas, as partes, vocês, né, vocês estão ali como protagonista da história. Vocês não estão ali sentados numa mesa de audiência onde você precisa escutar como as coisas funcionam, ter uma imposição, ou às vezes fechar um acordo sob pressão. Então, ali vocês são livres. E por que não? E aí a gente utiliza a comunicação não violenta, faz um trabalho que vocês consigam ali conversar. Então, a gente tem advogados ali diversos. Você tem um advogado, a outra parte tem outro advogado. Se necessário for, a gente tem especialista da área da finança. Nós temos especialistas da área da saúde. Nem sempre, às vezes, vai se resolver ali em 6 encontros, 4 encontros. Às vezes, a gente precisa de meses. Mas a gente tem profissionais ali especializados para atender aquela família. E isso tem dado muito certo, porque quando a gente leva para o judiciário, a gente leva uma construção onde quem decidiu foram as partes, né? Os protagonistas da história. E você acha que isso é natural ou você tem que trabalhar para o seu cliente, de certa forma, né? A outra parte também tentar chegar, porque são muitas emoções na hora do litígio, né? Nem toda separação é tranquila. Não. Né?
o bom dia já não é aquele bom dia mais, né? Exatamente. Então, como que é lidar com clientes que estão vivendo justamente essas etapas tão delicadas? Não é fácil. O cliente ele não chega me procurando falando, eu quero fazer um acordo, eu quero me divorciar, tá tudo certo. É raro, eu conto nos dedos da mão cliente durante um ano que chega dentro do escritório e fala, eu quero, vai ser tudo consensual. Sim. Porque pode até chegar falando que é consensual, daqui a pouco tudo muda. Tudo muda. É consensual só naquele momento, às vezes. Então, a gente tem que fazer um trabalho de apresentar as partes que estão ali nos contratando que realmente há essa possibilidade. Então, a gente mostra todos os pontos positivos e os pontos negativos. E a gente demonstra tanto na parte emocional, quanto na parte financeira, também, Sim. A possibilidade que ele tem ali de Sim. buscar uma multiporta dessa. Sim, perfeito. E você acredita que essa ida, né, mais enérgica ali, porque o profissional liberal, né, o corretor, o advogado, o contador, o médico, ele no final tem que ser bom com pessoas, né? Sim. Ele tem sempre como a gente falar, de que forma a gente fala. Você acredita que essa energia mais tensa da chegada do seu cliente, ela é voltada por ele mesmo, ele que está nervoso, ou você acha que tem partes atrás que, de certa forma, tentam induzir ao litígio? O que você vê? Sim, tem. Às vezes é dele, mas muitas das vezes a gente tem pessoas por trás. Principalmente aqueles casos que... Eu gosto muito de trabalhar com esses casos, que é onde a gente trabalha com alimentos, aguarda e convivência, quando a pessoa está passando por essa transição e ela já tem um novo companheiro ou companheira. Uhum. Então, a gente tem uma influência muito grande e isso eu tento... É um dificultador. É, muito. Então, eu faço um trabalho muito grande para que aquele pai ou aquela mãe entenda. É você e são seus filhos. O novo companheiro aqui, ou nova companheira, ele pode ter uma participação, mas não aqui. Você precisa, então, tem que fazer um trabalho muito grande. Dependendo desse cliente, eu tenho que passar para ele que eu preciso que ele passe por um acompanhamento ali numa terapia, um psicólogo, porque senão aqui fica difícil de dar continuidade. Uhum. Porque não é sobre briga, não é sobre brigar, não é sobre ganhar. Todo mundo já está perdendo. Um divórcio, Sim. todo mundo perde. Sim. Casou é para somar. Sim. O divórcio é sobre perder. Sim. Então, é um dificultador, sim, mas é com trabalho. A gente tem um trabalho dentro do escritório, ao qual a gente leva a conversa, a gente traz profissionais ali para a mesa. Complementares, né? O psicólogo, por exemplo. Isso, que são... Adulto, infantil também, né? É multidisciplinar, né? Sim. Então, a gente tem a equipe. Então, se o cliente ele está disposto, entende que aquela equipe vai contribuir muito com a vida dele, ele vai dar continuidade. Sim. Bacana. Tem algum caso, sem citar nomes, né? Claro, que você pode dar de exemplo, talvez para que não seja repetido? Olha, tem. Tem um, você me falou ou a gente agora... aprende, né? Com exemplo ou com... tem um marcante. Tem um marcante mesmo, assim, eu até me emociono um pouco quando eu lembro desse caso, porque eram dois filhos. E o processo, é o que eu falo, tem que pensar muito. Por que às vezes a gente pensa, eu quero ir para a justiça, eu quero brigar, eu quero uma sentença. Eu escuto muito isso. Eu quero uma sentença, não importa se ela vai ser boa para mim ou não. Eu quero uma sentença, que o juiz mandar, eu vou fazer. Eu escuto muito isso. E isso, para chegar nessa sentença, às vezes são 5 anos, 6 anos, 10 anos. E é uma vida para chegar numa decisão dessa. E às vezes você está achando que se você fizer um acordo, eu vou ser muito bonzinho ou boazinha, eu vou perder. Senta, escreve, coloca na sua frente para que você possa entender, ler e conhecer. Porque ali você pode estar achando que está perdendo, mas você está ganhando e muito. Ganhando no tempo com o filho, ganhando num tempo emocional, financeiro. Porque um dia eu cheguei numa ação onde eu tinha atendido esses clientes, a criança era menor, e aí chegou um momento que ele completou 18 anos. E o pai tinha entrado com uma exoneração de alimentos. E quando eu cheguei dentro daquela sala de audiência, e a juíza foi questionar, que hoje ele já tinha a capacidade civil dele para falar, e ele falou, ele não aguentava olhar para o pai. E ele falou bem assim,
tudo que eu passei lá atrás me impactou muito e até hoje eu não consigo olhar para o meu pai. Hoje, ele está aqui pedindo a exoneração daquilo que eu ainda preciso. Mas ele não quis fazer conta daquilo. Ele queria acabar com aquilo e não queria nunca mais entrar dentro de uma sala de audiência. E ele falou, doutora, se eu precisar ir em busca do judiciário para qualquer coisa, eu vou deixar sempre tudo para trás. Porque eu tenho um trauma tão grande de tudo que eu perdi. Eu não tive a participação ativa do meu pai. E hoje o meu pai acha que o que ele faz é muito ainda. Então, aquilo que eu queria para o meu estudo, para dar continuidade, ele quer me tirar. Enfim, nós fizemos um acordo, teve um acordo ali por conta da idade dele, estava estudando ainda, foi tudo bem entendido. Mas ele tem graves traumas. Na hora que nós saímos da sala de audiência, o pai tentou abraçar aquele filho e ele o rejeitou. Então, você vai vendo que aquilo ali, se ele não fizer um bom tratamento, um bom acompanhamento, é um adulto, ele vai levar, sim. É um adulto que ele vai passar, talvez, isso para os filhos dele. É um trauma, né? É um então, trauma. Assim, como esse caso, tem N casos de situações que a gente olha e que é muito triste, né? De estudos de laudo de psicossocial que a equipe do judiciário faz com os nossos clientes, faz com as crianças, a qual, quando você vai ler o relatório, é a criança falando, eu não aguento mais o processo, eu quero que isso acabe. Então, a criança, ela está naquele local e ela se coloca como culpada. Por quê? Porque ela não quer, muitas das vezes, quando é um processo inicial ali de guarda, nem machucar a mãe nem o pai. Porque ela sabe que se ela fala que ela está machucando a mãe, aqui ela machuca o pai. Então, ela acha que o problema é ela. Ela não é o problema. E aí fica... Entende? Reservada, né? Não expõe emoção. É muito complicado. Então, é muito mais do que a gente vê em novela, né? É muito mais do que isso. Então, quanto mais as pessoas entenderem que, às vezes, a gente tem que ceder, um acordo é isso, é ceder, é sobre ceder. E na vida é sobre ceder, né? Sim. É sobre ceder. Perdão é sobre ceder. Sim. É difícil perdoar? É. Mas é sobre ceder e sobre perdoar. É sobre seguir, né? Seguir em frente. Para a vida seguir, porque senão não segue. Não segue. Tenho clientes que ficam abraçados. Toda hora eles querem um novo problema. Eu falo, você precisa deixar o processo acabar, se desvincular. Não se desvincula. Precisa de ter aquele processo ali para sentir que existe algo. Eu falo, acabou. É viver a vida nova. E é bastante complicado. Eles voltam, os clientes? Voltam. Pós evento, né? Voltam. Eles continuam trazendo Alguns voltam, querendo trazer novas demandas. E tá aí a diferença de um bom profissional. Sim. O bom profissional de falar, agora não. Falo muito isso. Não é sobre mais um contrato, não. É sobre aquilo que eu falo, não, eu não tenho estrutura, isso aqui não tem procedência nenhuma não cabe, né? Não vamos seguir adiante. Isso aqui é uma vontade sua. Então, você resolve ela de outra forma. Não aqui. Eu não vou levar isso para o Estado. Não vou levar para o Judiciário e nem dentro do escritório. Sim. Num pouquinho de tema, né? Mas além de advogada, você é mãe, né? Do Cauã, da Ana Júlia e comanda o escritório. Iniciou falando dessa demanda super concentrada. Como que você deu conta e dá conta de tudo isso, né? Só tem 24 horas, né? O dia, eu acho. Né? O seu também? Também. Isso é bem interessante, porque todos nós temos o mesmo tempo, não é? A diferença que eu digo é quem está ao seu lado. Sim. Então, sobre o tempo, é exatamente isso. Eu tenho os colaboradores, pessoas queridas ao meu lado, que facilitam o meu dia para eu estar aqui hoje. Tem alguém lá atrás trabalhando, né? Fazendo funcionar. Então, isso é muito importante. A equipe que você tem. Rede de apoio. Mãe solo precisa ter rede de apoio. Então, eu tenho a minha mãe, que é uma rede de apoio maravilhosa na minha vida. Então, ela me ajuda muito. O meu filho está casado, né? Os 22 anos dele já foi construir a família dele. O sonho dele era ter a família dele. E eu fico muito feliz com isso. Sim. E o tempo é ajuste. É o que eu falo para os meus mentorados, que eu dou mentoria aí para os estudantes de direito e jovens advogados, né? Sim. Você precisa ter gestão de tempo. Gerir o tempo, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, se eu acordar pela manhã e pensar o que eu vou fazer sem ter estratégia nenhuma, eu vou fazer nada e vou chegar no final do dia e vou falar o quê? Improdutivo, cansada. Tô muito cansada. Cansada de quê? Você fez o quê? Se cansou. Mas produzir, geralmente as pessoas não produzem muito.
Então, é muito isso, a gestão do tempo e você ter excelentes pessoas ao seu lado, né? Um pouco também, acho que prioridade, né? Sim. Vou colocar dentro de um planejamento de semanal, diário, né? Quais são suas prioridades de atacar. O uso do celular é bom e é ruim ao mesmo tempo. Então, você tem que ter, eu acho, essa maturidade de não gastar tanto tempo no Instagram, WhatsApp, Senão né? fica. Em grupo e por aí vai. Eu tenho 2 filhos também. E eu falo, como é que você dá conta? Eu falo, olha, eu acho que a sua hora produtiva, ela se torna mais produtiva ainda, né? Então, você tem menos tempo de distração. E acho que é muito disso também. O foco que você dá a cada... Isso é bem interessante, porque eu às vezes estou falando em palestras, eu falo sobre a técnica Pomodoro. Uhum. Então, isso é interessante. Quando eu estou fazendo algo, então eu tenho uma petição muito importante aqui. O celular, ele fica ali e é o meu tempo, desconecto da web também. Sim, para não pipocar ali, né? Isso, e ali é o meu tempo. Aí eu coloco o tempo, o temporizador no celular. Que aí ele vai ativar o tempo, eu já sei que ali finalizou o meu tempo. Deu? Ok. Se não deu, aquilo ali vai acabar hoje ou não? Vai ficar para uma próxima leitura e dar continuidade. E vamos para o próximo ponto. Sim. E aí você consegue administrar, porque o celular, ele é isso. Se você rolar feed, o seu dia acabou e você não faz nada. Nada. Isso aí. Você acredita que ter vivido essa experiência como cliente do direito, né? Antes de ser advogado, mudou a sua forma de atender o cliente? Sim, muito. 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 Até hoje, a cada atendimento que eu recebo fora, até que não é da minha área, isso eu falo muito. Estávamos falando vindo para cá. Muda muito por quê? Porque o meu cliente foi aquilo que eu te disse no início. Se você, Gabriel, vai até o meu escritório e quer entender como que é o procedimento de um testamento ou um inventário, se eu for falar na minha linguagem técnica, você não vai entender. Uhum. Assim como se eu for no engenheiro ele me falar, eu não vou entender. Por que tem os peritos dentro da justiça? É porque cada um da sua área específica para ele passar um relatório ali de forma bem minuciosa para a gente, porque a gente possa entender. Da mesma forma, foi comigo. Eu me recordo que, na época, ficou para trás a parte dos alimentos, porque eu estava perdida, eu não entendia. E só depois de um tempo, de anos, eu já no direito, é que eu fui buscar a justiça. Mas por quê? Porque eu não tinha sido bem orientada, eu não me senti bem orientada. Porque o ser bem orientada não quer dizer que é o profissional. Às vezes você pode estar no mundo melhor profissional, mas é a forma, como é aquela comunicação. Como é a comunicação? Então, a gente tem que entender e conhecer o perfil do nosso cliente. Qual é o cliente que está comigo? Esse cliente aqui, como é a forma que eu preciso conversar com ele? E eu tenho outro que é outra personalidade, tem as formas. É como a linguagem do amor? Mais ou menos assim, também funciona com o cliente. Sim, método de isca, enneagrama, tem que buscar... Isso, exatamente. Como falar. Então, com certeza, ter passado por essa fase lá atrás, me trouxe, sim, muitas lembranças e até hoje eu aplico muito. E eu trago muito isso para o meu cliente. Cada cliente, ele tem que ser tratado da melhor forma possível e a forma como eu me comunico com ele. Não fale com ele, eu falo com as pessoas que estão comigo, não fale com o cliente da sua forma que você entende. Você faz isso todos os dias. O cliente, não. Sim. Então, isso é um ponto chave para mim. Sim, perfeito. E o que hoje, né, com mais de 10 anos já de carreira, né, nichada, isso que acho que é o diferente, Sim. né? Você se tornar especialista em um segmento e não ser generalista. O que que diferencia um advogado, um profissional comum de uma pessoa que, de fato, transforma a vida, né? Usa o seu trabalho para transformar vidas. O que você acha que é o ponto-chave desse profissional que consegue tocar nesse ponto, né? O ponto número 1 é isso. Primeiro, o nicho. Você não é generalista, né? Então, às vezes, o cliente, ele busca um profissional. Você faz isso? Faço. Faz isso? Faço. Faz criminal? Faço. Faz tributário? Faço. Realmente, se perguntar, eu faço tudo. A equipe do escritório. Eu faço família e sucessões. Por isso que eu escolho estar ali. Porque eu estou atualizada diariamente. Eu só estudo sobre aquele assunto. Então, a forma como eu vou conduzir e como ele vai ser atendido por um profissional X e um profissional sândala, com certeza eu vou ter muita entrega para ele.
e a forma que a gente busca melhor daquelas resoluções de conflito. A conversa que às vezes você tem com outro colega advogado e você demonstra para ele que ali há uma possibilidade de acordo, as tentativas que a gente faz, né, para tentar melhorar a situação do cliente. A busca que a gente resolve dentro do escritório, a busca de patrimônio que a gente soluciona, que às vezes o cliente tem que trazer aquilo, mas dentro do escritório nós temos ferramentas para ir atrás, né? As buscas de localizações, de provas. Então, tudo isso... Experiência de poder entregar o a mais, né? Entregar o além do esperado, né? Exato. E aquilo não é só um profissional, é você resolver aquela demanda onde para o cliente, eu tenho muitos clientes que me falam assim, ó, Sândala, você faz parecer ser tão simples. Mas é porque eu faço isso todos os dias. Então, quando eu vou conversar e falo, a gente vai fazer assim, assim. Nossa, parece ser tão simples. Não é simples. É simples, eu faço parecer ser simples. Tem 10 anos que eu faço. Exatamente. Hoje, né? É como a história, né? Você vai apertar lá o parafuso da embarcação, né? O problema todo está lá. Ué, só para apertar um parafuso você me cobrou isso? Não, não é só para isso. Né? São anos de experiência para saber identificar que é apertando esse parafuso que é o problema. Exatamente. Então, é saber que se eu conversar com a outra parte nessa forma, ou se eu trazer esse argumento dessa tese, nós temos mais chances de ganhar. Sim. Porque são experiências diárias, né, que se passam ali. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez ou outra. Então, são experiências diárias. Então, você sabe como que funciona a primeira vara, como que é a segunda vara, como que é o promotor X, ele pensa como. Sim. Então, são esses diferenciais. Sim. Falamos muito da parte de direito, né, de família. Quando a gente entra na parte de sucessão, tem uma pergunta que nem está aqui, né, no script. Mas para quem é bom profissional, pode mandar qualquer coisa que a gente resolve. Isso aí. Né? O que você vê a nível Brasil? Né? O que você acredita que pode mudar? O que você nota, né, de evolução ou não desse tema sucessão? Pessoal, familiar ou empresarial? O que você acha que talvez seja o calcanhar de Aquiles hoje dentro do Brasil? O que você pode comentar sobre esse tema? Hoje, assim, o que eu percebo lá dentro do escritório, na parte de sucessão, é que tudo que chega, ainda a grande maioria não se planeja. Não tem planejamento. Então, não faz uma doação em vida, né? Não resolve ali deixar tudo ajustado para os filhos ou os herdeiros que sejam, um testamento. E na hora que essa família chega, ela chega perdida. Ela chega, às vezes, com herdeiros que não se comunicam. E aí, vou escolher meu advogado, outro vai escolher o advogado dele. Isso tudo trava muito tempo. E quando a gente fala de tempo, que eu estou falando aqui, eu não estou falando de 2 anos, não. Estou falando de 5, 10, 15, 20. É muito tempo. Então, eu sinto que o Brasil ainda precisa, e nós temos formas de resolver isso, de trabalhar mais na medida extrajudicial. Esquecer um pouco o judiciário, esquecer um pouco os litígios. Uma coisa que eu gosto de falar muito na parte de sucessão, quando os herdeiros me procuram. Lembre-se, você é um herdeiro. Você não construiu nada. Você está ganhando um plus. Então, se a gente pensar que nós estamos ganhando, a gente brigaria menos. Não é? Sim. Então, vamos construir primeiro o patrimônio. Quando você construir, você faz a transferência da melhor forma que você achar melhor. Agora, você perder investimento, porque é dinheiro parado, de um imóvel que está parado ali 10 anos, 15 anos, loucura, né? Por pouco valor que as pessoas brigam e deixam ali, porque o profissional, eu falo, o advogado ele está sendo remunerado. Todos os dias eu falo, eu vou para minha casa, eu deito, eu durmo. Mas não é sobre só isso. É sobre o meu cliente, ele entender que ele também poderia ir para a casa dele e construir a vida dele. E não trazer mais esses problemas, criar mais problemas, e a vida vai passando, e daqui a pouco é a sucessão da sucessão, porque aí o outro falece, aí essa aqui nem terminou ainda, e aí vira a grande teia que chamamos, ou o dominó que vai caindo um sobre o outro. Sim. Então, esse é um ponto que eu acho que o brasileiro, no Brasil, a gente precisa trabalhar muito, assim como eu faço no direito de família na prevenção, eu trabalho muito na sucessão com a prevenção também. Você acha que é fuga? A pessoa ela não resolve por fuga, medo, né? É por isso que ela não vai resolver um tema que é importante, extremamente importante, relevante.
ou desconhecimento? Eu acho que é um pouco dos dois, Gabriel. Dos dois. Porque quando eu converso com o cliente sobre esse assunto, muitas das vezes o que eu escuto é: eles resolvem isso, eu não quero resolver, não. Vou gastar dinheiro agora, eu não vou investir sobre isso, não. Já investi muito na vida, agora eu quero aproveitar eles que se resolvam. Mas quando eu mostro que você construiu uma família, eu pergunto, você construiu uma família maravilhosa, um patrimônio maravilhoso. Quando você partir daqui, porque isso é certo, todos nós vamos, é a única certeza que nós temos. Você quer deixar conflitos ou você quer permanecer com a sua família unida? Talvez você era o chefe ou a mulher da família que conseguia fazer isso com a sua família. A partir do momento que você não estiver aqui, não vai ser assim. Nossa. Então, o que você prefere? Então, quando a gente conversa, quando eu coloco essa reflexão, eles começam a analisar e perceber que, por que não fazer em vida realmente? Se eu vou deixar, por que não deixar da melhor forma? E fora que você tem a possibilidade de escolher o que você quer fazer, né? Quer deixar uma parte maior do que a sua legítima ali? Ok, você tem essa possibilidade, vamos estudar aqui como que vai ser. Então, há essa possibilidade. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Desconhecimento, porque a sucessão ela é complexa para entender mesmo, não é? Ela não é fácil. E muito quando você senta na mesa para conversar sobre esse assunto, as pessoas acham que você já está pensando que eu vou morrer, você já está chamando, atraindo a morte para mim. E não é assim que funciona, né? Sim. Então, eu escuto isso muito até dentro de casa, né? Com a minha mãe, né? Quando eu fui fazer o plano funeral, meu pai, eu falei, mãe, não é isso que precisamos deixar organizado. Porque na hora da morte, a dor é muito grande. Eu perdi um ente querido agora, há pouco tempo. E quando eu tive ali no hospital e que eu sabia que estava tudo ajustado, é um respiro. É um respiro no bolso financeiramente, é um respiro que você não tem que pensar em nada, porque já está tudo ajustado. Então, é algo que brasileiros, a gente precisa modificar aí essa forma de pensar. Sim, evolução do povo, né? Acho que a informação vai chegar, as pessoas vão mudar. Faz parte do nosso trabalho também. É o que estamos fazendo aqui, como sociedade, exatamente, né? Parte do nosso trabalho educacional. Exato, precisam trazer informação. O cliente, né? Na ponta que está chegando para entender. E mostrar casos, né? Mostra casos, porque nada como experiências práticas para que você possa entender, né? Por que é ideal fazer um planejamento? Por que é ideal ter um seguro de vida? Por que é ideal você passar por um planejamento de plano funeral? A gente não tem escolha. Você não vai escolher. Você vai, eu também. Então, não tem como. Isso aí. E a gente tem um quadro aqui que é E aí, tá seguro? Né? Puxando um pouco do tema. Conta pra gente que hoje, né, eu tenho a honra e a responsabilidade de cuidar basicamente dessa família inteira, né? Tem seguro. Por que você escolheu fazer o seguro de vida? Estou muito segura, né? Muito segura. E isso me deixa leve, porque a nossa senha, ela existe. A hora que ela vai ser chamada é que a gente não sabe. Então, eu tenho uma filha de 11 anos, ela é menor ainda. Então, o seguro, ele me deixa segura no que tange ao meu escritório. Eu sou uma profissional liberal, e assim como a minha filha. Então, ela é minha preocupação maior. E a minha família, né? Meu esposo, meu filho, minha mãe. Então, quando eu tive essa oportunidade, foi justamente pensando. Ninguém vive pensando na morte. Sim. Mas é fato que não tem como escapar. Vai existir, uma hora vai chegar. Então, esse foi o ponto principal. E muito mais feliz, Gabriel, de pensar que o meu filho, né, com 22 anos, quem é o jovem hoje com 19 anos, 20 anos que pensa, vou ali fazer um seguro? É fora da curva, outlier. É fora, totalmente fora. Ele está mudando a geração para frente dele também. Então, ele já está pensando na esposa dele, né? Ele tem uma família hoje. Sim. E quando eu busquei o seguro para minha mãe, foi pensando o quê? Até te falei, lembra? Eu não estou buscando pela morte, eu não estou pensando na morte, eu quero seguro para ela em vida. Sim. Porque se acontecer algo com ela, eu quero que ela viva com dignidade. Sim. Então, o que muitas pessoas às vezes acham assim, não vai acontecer nada comigo. E pode ser que minha mãe caia, quebra uma perna, né? Vai quebrar um osso, pode perder um dedo, sei lá, tantas coisas podem acontecer, né? Uma doença, hoje em dia nós não estamos. Então, o seguro, para mim,
Para minha mãe, eu falo para as pessoas pensarem, pensa na vida. Né? Não estou pensando, não tô querendo nada dela quando ela falecer, eu quero ela em vida. O meu filho você tem um planejamento, você tem um futuro, né? E o seguro nos permite isso, uma reserva também para o futuro, né? Para ele dar entrada num apartamento para ele futuramente, para que ele possa fazer o que ele precisar, né? Ele tem isso. Sim. E eu, em vida, óbvio, né? E caso eu vá antes da minha filha, antes do meu marido, eles estão aí, né? Antes da minha mãe, eles estão aí segurados. Motivos tem vários, né? Exatamente. Parte do meu trabalho é entender o motivo de cada um, né? Isso. E é algo que eu falo. Eu deixo de pagar qualquer coisa, menos plano de saúde e seguro de vida. Não tem como. Não tem como. Se as pessoas entendessem, né? Quando eu fui fazer o seguro para minha mãe falou, o que você está querendo? Eu falei, não, tô querendo te dar dignidade em vida. Sim. Aí quando você explica, a pessoa entende e ela às vezes não tem essa noção. Então, assim, que esse podcast possa chegar para muitas pessoas, que elas façam essa reflexão e pensam, porque as pessoas investem em tantas coisas e não investem naquilo que realmente vai te trazer um retorno e que é necessário. Buscar o conhecimento, né? Buscar a informação de qualidade. A gente está aqui para isso. E na sucessão, né, Gabriel? Na sucessão paga-se impostos, né? É um dinheiro que vai direto para o beneficiário. Exato. Então, quantos clientes que têm essa possibilidade de deixar ali um valor para que ele possa já deixar destinado? Quem é o responsável? São esses filhos. Quem é o mais analítico aqui responsável? É esse. Deixa eu deixar a maior parte para ele. E deixar ali descrito, seja na carta, no testamento, que esse dinheiro é destinado ao pagamento dos impostos do advogado, né? E por aí vai. Exatamente. Porque é uma segurança. A pessoa, quando acontecer que ela receber, ela vai falar, nossa, meu pai até nessa hora, minha mãe nessa hora pensou. E assim, é uma felicidade muito grande que você vai levar o nome daquele pai, daquela mãe, que seja, né, pro resto da vida. Com certeza. Como cuidou até após a morte. Sim. Puxando esse tema do seguro, você, com a preocupação, né, me indicou um amigo que veio a usufruir do seguro por conta de um infarto, né? E peço assessoria para ele, como foi você vivenciar esse processo de vulnerabilidade dele, né? Sim. Acho que ele me agradeceu, mas também tem que agradecer a você. Se não fosse você, não teria oportunidade de estar falando com ele. Sim. De ter visto o seguro funcionar e ter ajudado ele nesse período. Assim, eu tenho muitos clientes, né, que eu falo, que quando está passando pelo divórcio ou vem ele fazer um planejamento sucessório, quando eu vejo que ele se encaixa, eu te indico. Por quê? Porque tudo que é bom eu indico. E eu tenho uma influência muito grande, né? Quando eu falo nas redes, as pessoas falam, se Sandra ela está indicando é porque é bom. Porque, de fato, eu não vou indicar nada daquilo que Ninguém não faz sentido para mim. Porque eu não uso, né? não goste. E fez sentido para mim. Então, quando aconteceu isso com ele e que ele me trouxe essa informação, eu falei, viu? Fui um plus, mais do que uma advogada. Um anjo. E eu te falei, um anjo, exatamente. Por quê? Porque a pessoa sentiu na pele. Às vezes a pessoa acha que nada vai acontecer aquilo que a gente conversou. E aí ele me falou, Sandra, ela foi tão rápido, porque eu tenho muitos processos cíveis em face de seguradora. Por quê? Porque as letrinhas são miúdas e porque eles não pagam como deveriam. Né? E com a Prudente a gente não teve esse tipo de problema. Né? Me mencionou depois e falou, recebi rapidamente. Eu até mandei um áudio para você e te falei, Gabriel, muito obrigado, foi um belo atendimento, eu recebi aqui. Então, assim, você trabalhar com uma empresa transparente, com uma empresa segura e que realmente aquilo que o corretor te passa é a realidade do que vai acontecer, é algo que, mais um motivo pelo qual eu não deixo de indicar, faço, minha família é segurada, né? Indico os meus clientes, sim, porque essa é a parte de fechamento final. Assim como eu, como profissional, você sabe, vou indicar a Sandra. Não tem como não indicar o Gabriel, que são os dois pontos, corretor e empresa. Né? Então, a gente tem aí duas frentes, que é o principal. Obrigado. Assim, eu fico até um pouco emocionado, porque quando a gente paga o seguro, é um momento muito gratificante do nosso trabalho, né? E a gente tá ali na frente da pessoa e fala de todos os nuances que podem ocorrer, e a pessoa está em cenário de vulnerabilidade e dá uma tranquilidade muito grande, né? Um sentimento de ajuda, de ser
pô, fui útil, né? Graças a Deus consegui ser útil para essa pessoa. E é aquilo, né, Gabriel? Quando a pessoa paga, eu tiro até por mim pensando aqui, fazendo a reflexão. A gente está pagando, sempre pagando, e a gente está vendo o quê? É diferente de você comprar algo, não é? Algo tangível. O plano de saúde, você paga, aí você vai lá no hospital, você utiliza. O seguro, você paga, só vai saindo e você pensa. Então, quando acontece um fato desse, e esse cliente, eu sabia que ele tinha essa necessidade, ele foi um momento difícil que ele passou. Então, assim, foi uma felicidade muito grande de pensar, poxa, eu pude influenciar, né, em algo que ajudou muito. Então, assim, é uma felicidade muito grande mesmo. Espero nunca precisar usar seguro, claro. Mas se eu precisar, eu sei também que eu estou em boas mãos. E a gente está chegando aqui ao fim, né, desse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, ter vindo aqui compartilhar a sua história, né, seus momentos, suas chaves. Acho que vai ajudar muita gente, né? Se você pudesse dar um recado hoje para todas as advogadas, ou para qualquer mulher que esteja enfrentando uma transição na vida, né? Como a que você passou, por exemplo, o que você diria? Não tenha medo, persistência, dificuldades todas nós vamos passar, todo ser humano, isso é normal. Qual é a diferença? A diferença é: consulte uma advogada antes, de forma preventiva. Essa é a chave para tudo. Então, antes de você entrar naquele problema, porque eu falo o seguinte, decisão. Toda decisão gera impacto. Saiba disso. Antes de você tomar uma decisão com cabeça quente, respire, consulte um profissional da sua confiança, conheça por aquilo. Se eu passar por isso, o que eu preciso? E aí, só um adendo final, eu dei uma consultoria para uma mulher 2 anos atrás. Quando ela veio até mim, ela estava destruída. Ela não tinha dinheiro nem para me pagar a consultoria. Quem pagou foi o irmão dela. Eu lembro na época. E eu conversei com ela e falei, você não tem estrutura para divorciar. Nem emocional, você precisa buscar primeiro um profissional da saúde. E depois você precisa se arrumar financeiramente. Olha como que você está. Pois bem, ela se arrumou 2 anos depois, ela me procurou. Muito bem, por sinal. Com a autoestima dela elevadíssima. Com a mente dela muito boa. E ela passou pelo divórcio com dignidade e respeito e com os filhos. Se ela não passasse por aquela consultoria, ela não ia entender. Ela ia se jogar de cabeça como a gente se joga no mar sem saber nadar. E aí você vai morrer afogada. Sim. Então, para as mulheres, para as advogadas, tudo nós podemos. Desde que seja intencional, com confiança, com decisão, segurança e fé. O restante, se tiver fé, a gente vai para qualquer lugar também. E é óbvio, com uma boa orientação. E aí você vai saber onde pisar. Eu digo que são buracos que alguém já passou um dia e já caiu e se machucou. E aí ele foi tampado. Pode ser que se você pisar ali de novo, você possa cair. Então você sempre precisa ter alguém bem orientado para te dar aquela direção para que você consiga passar. É como o GPS humano, né? Sim. Então, o GPS está ali para te dar direcionamento. Sai daqui que o trânsito está muito agarrado. O profissional, ele é da mesma forma. Ele passa por isso todos os dias. Então, ele tem experiências de vidas diárias, a qual uma pode se conectar com a sua e vai te ajudar em muito. Essa é a minha mensagem. Parabéns. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Curte, comente, compartilhe.